Vale FM. Assunto do dia chegando nas ondas da Vale FM, hoje falando sobre uma situação, um fator, um segmento que com certeza envolve a vida de todos os tijucanos e tijuquenses, no caso hoje, porque está aqui com a gente ao vivo na bancada do Jornal Vale FM, ele que é diretor municipal de trânsito e transportes na cidade de Tijucas, diretor da Ditran, e vai nos falar sobre o trabalho dessa diretoria na atual gestão do município. Sidney Machado, nosso amigo Ney, meu xará, bom dia, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale, sempre um prazer estar aqui nos microfones da Rádio Vale. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mobilidade urbana. Muito bem, é a primeira oportunidade que nós temos de conversar aqui nos microfones da rádio nessa gestão, em que você está como diretor desde o início da atual gestão, né, meu caro Ney? Fala pra gente como é que foi o desafio inicialmente e de lá pra cá o trabalho. A palavra que tu colocou agora estava na minha boca. Eu imagino. Realmente é um desafio cuidar do trânsito da nossa cidade, uma cidade aí que está em pleno crescimento. Né? Para quem não sabe, a nossa quantidade de veículos hoje no município já bate as 48 mil carros cadastrados no Detran. 48 né? mil? 48 mil carros com a placa de Tijucas. Nós temos em torno de 56 mil habitantes e 48 mil carros. Exatamente. Caramba. Então a gente vê aí que é o problema sério nas nossas estradas antigas, né? Certo. Você que mora aqui já faz bastante tempo, eu também, nativo da cidade, nós lembra do nosso ir da praça para Joá e Joá é a praça, Exato. né? E ainda continua as mesmas passagens. Nós ali em frente do Ditran, a gente já está em conversa com a autopista litoral desde o início. Até quero agradecer a abertura que eles estão dando para nós nessa gestão na autopista. A gente está conversando com eles para tentar abrir a saída de Florianópolis. Foi uma das coisas que eu coloquei no meu coração desde o início. Então, desde o primeiro dia, a gente já fez reunião com a autopista, reunião com a NTT, para que nós possamos abrir a nossa antiga saída para Florianópolis. Né? O que eles me pediram? Pediram um projeto, né? Que com esses órgãos tudo é a base de projetos, né? Até comentei na época que ali não teria necessidade de projeto porque já está aberto, né? É só tirar o aterro que está ali e fazer a nossa saída, tão sonhada saída para Florianópolis. Certo. Hoje temos uma saída, que é a saída do Pernambuco, mas ali é limitado por causa da ponte, do peso, e hoje tem um problema sério de caminhões também na nossa cidade, mas creio que logo a gente está com essa saída para Florianópolis. E também falando já nesse movimento que nós vamos comentar daqui a pouco da Avenida Coleira, uma alça de entrada, a gente fala agulha de entrada após o posto Modesto, para tirar os caminhões também da Avenida Coleira. Então são várias situações que a gente está sentando e conversando com a autopista para melhorar essa situação. Esse ponto que é hoje que mais me incomoda na cidade é a Coleira, né? Tem um problema sério ali, que a empresa está demorando um pouquinho, questão de canos, tubos, enfim, tudo tem um problema. E hoje o que mais me incomoda nessa parte ali é na Coleira. Então, com essa amizade que nós temos assim com a autopista hoje, graças a Deus a gente vai conseguir abrir essa agulha de acesso após o posto Modesto e pelo menos os caminhões a gente vai conseguir tirar um pouco dali. O pessoal da autopista, então, tem sido solícito? Graças a Deus, porque a gente sabe, na gestão anterior, parecia que tinha uma briga de braço, né? Exato, por isso mesmo que eu perguntei. Exato, eu vou fechar e pronto, e eles mandam mesmo e não tem conversa, né? Então, graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade de a gente chegar, conversar, ver os dois lados, né? E a gente, como morador da cidade, como nativo daqui, a gente se sente doído, né? Por ter uma cidade que é capital do Vale, saída de Canelinha, São João, Nova Trento, Major, muitas pessoas de Brusque em época de temporada passam pela nossa cidade também, aí colapsa mais o trânsito ainda, e nós não temos uma saída decente para Florianópolis. Temos uma saída no posto de gasolina, que eu sempre fui crítico, né? E ainda continuo sendo. Enquanto eu não conseguir abrir essa saída para Florianópolis, eu não vou descansar, é uma meta minha, né? Mas graças a Deus, Deus tem aplanado os caminhos entre Prefeitura Municipal e Autopista Litoral. Então, dentro de próximos dias, com o projeto já foi encaminhado e só faltam uns ajustes da autopista para a gente poder fazer essa abertura aí. Por isso que foi aberta a interseção da Rudi Bayer com a Marginal, é isso? Ali tem uma situação que era um projeto antigo, né? Antigo que eu digo porque é um valor muito alto para abrir a nova agulha para Florianópolis. Certo. E aí, com o prefeito Michael, até quero mandar um abraço aqui para o nosso prefeito,
pro novo também, pro Cláudio, né, Claro, que assumiu ontem, claro. mas o prefeito Maicon aí tem sido um grande parceiro com o Ditran. Tá. Ele tem dado carta branca, né? E vai lá e faz e resolve. Que também o Maicon era um crítico dessa situação do trânsito, né? Sim. Então, eu disse, prefeito, estamos juntos, vamos trabalhar, apesar de antes a gente ser partidos opostos, né? Mas o pensamento é o mesmo. Até no discurso dele ontem ele falou, tirou o número do peito, né? Falou pro Cláudio, e aqui nosso objetivo principal é a nossa cidade. Então quem mora aqui, vive aqui, quer ver uma cidade linda, bonita, maravilhosa, e uma cidade boa de se fazer a mobilidade na cidade. Eu quero ir na Praça Joaia e não ter problema, não ter estresse. Certo. Ô Ney, fala pra gente uma coisa então, você falou da questão da abertura da antiga, né? Saída para Florianópolis. Só para os novos moradores de Tijucas que estão ouvindo a Rádio Vale agora, o Sidney sabe disso, que quem vem de sul, norte, entra após a ponte de Tijucas, e quem vai para o norte sai pela mesma, né, a mesma rua, porque ali é mão dupla. E no sentido norte e sul era a mesma situação. Então certo. Quem vinha de Itapema entra pela Marginal, e quem sai de Tijucas pega a ponte e vai para Florianópolis. Então só para ter um desenho para a população. Aí a minha pergunta é essa mesmo, isso necessitará de uma adequação na Marginal Oeste, então? Quando essa saída for reaberta, não? Isso, ali a gente vai fazer um alargamento de pista ao lado da ponte, né? Tá. Porque o que acontece? Ainda os caminhões vão continuar entrando pela mesma entrada de Tijucas, né? Tá. Que é a entrada ali da Bento Lógico, né? Sim. Então eles são obrigados a abrir para poder, ainda mais com os caminhões maiores, né? Claro. E aí a gente vai fazer um alargamento de pista até mais ou menos na cabeceira da ponte, e ele vai continuar mão dupla e tranquilo. Como é no lado direito da ponte, vai ser no lado esquerdo da ponte, como certo. era antigamente, né? Maravilha. Você usou um termo que também era pauta de uma outra pergunta que eu lhe faria. O prefeito Maicon, né, assim que assumiu, ele falou muito na questão de, porque a cidade agora está em expansão, como você falou, um elevado número de veículos, cada dia mais sendo registrados na nossa cidade, e aí a gente tem que ser inteligente no trânsito e começar a pensar em binários. Binários é uma mão vai e a outra volta. E a gente tem observado que muitas vias que estavam como mão única, principalmente na região central, tiveram essa condição revertida e foram colocadas em duplo sentido de circulação novamente. Por que dessa decisão? Exatamente, boa pergunta, Sidney. A gente começou a fazer os binários ali na rua Tiradentes com a rua Olávio Berlink, né? Isso. Questão da escola, questão dos ônibus, ali, naquela situação eu fiz, por quê? Porque ele estava muito trancado. Quem vinha a Bayer Filho entrava atrás do posto 24 horas, aí tinha os ônibus, tinha os pais, enfim, ali melhorou. Tá. A questão de reverter uma situação tipo a Rua do Fórum, isso, né? Isso. Por exemplo, hoje quem vem da Joaia vai para o bairro da Praça. Tá. Passou a Avenida Hercílio Luz ali da Concha Acústica, esqueceu de entrar ali, ele tem que entrar lá na rua da Igreja Católica. Exato. Né? Exato. E aí fazer o retorno. Então, como é uma rua de pouco fluxo, porque eu tive ali, a gente analisou quantos carros passam por dia, a gente fez essa abertura ali do início. Na verdade, um pouquinho anterior, a gente fez primeiro a parte B, que era a parte ali da papelaria, a parte da rádio, da co-irmã da rádio, da Primeira FM. Certo. Por que foi feito aquilo ali? Eu tirei todos os ônibus da Avenida Hercílio Luz, ao lado do Cruz e Souza, ao lado do ginásio de esporte, e coloquei ao lado a rua do Tijucas Clube. Uma rua que era uma rua morta, bem dizer, né? Então os ônibus passaram para ali, só que era uma reclamação dos próprios motoristas que teriam que ir lá na praça, ou próximo à ponte, fazer o retorno para poder vir para a escola. Entendi. Então ali a gente uniu o útil ao agradável. Resolveu o problema dos ônibus do Cruz e Souza, que entra ali na rua da papelaria, e faz o retorno, volta para o Tijucas Clube. E agora o outro pedaço, a Rua do Fórum, que também melhorou mais, porque não precisa mais ir na igreja e entra nessa rua. Dá uma opção a mais, Dá opção. Né? Show de bola. Por ser uma rua que não tinha grande fluxo. Claro, ela permite. Né? Permite isso. A questão dos estacionamentos, que é uma grande luta, uma grande briga, hoje que a gente vai fazer os binários, né? Porque tem moradores e donos de comércio, vai acabar com o meu comércio. Exato. Mas infelizmente, situações que a cidade cresceu muito. Eu vou ter que fazer, o prefeito Maicon tem pedido isso para mim, analisar com carinho. Um outro binário que a gente já está no papel para sair, da Rua Geraldo Rebelo, que vai até a Hercílio Luz, né? O projeto que foi feito na administração passada, ele iria da Rua Mauri Afonso, quem vinha da Avenida aqui a Bayer Filho, entraria na Mauri Afonso para Hercílio Luz. E iria para Hercílio Luz. Eu fiz ao contrário.
Tá. vai da Geraldo Rebelo e vai até... Não, entra na Maria Afonso. Tá. Desculpa, vou reverter. Geraldo Rebelo até Ercílio Luz, e Ercílio Luz volta na Maria Afonso. Certo. Entendeu? Porque lá vai ter uma rotatória, enfim, daí o pessoal não precisa ir lá na rótula do Univale para voltar. Entendi. Então são uns ajustes pequenos, mas aí a Geraldo Rebelo a população aceita com maior carinho. A população, os moradores da Maria Afonso, por ser uma rua um pouco mais curta. Certo. Ali eu tô até da rua do vereador Danone. Claro. Né? Tem um detalhe ali, mas eu creio que vai ter que ser feito, infelizmente. Como eu falei agora há pouco, 48 mil carros é muito carro para nossa cidade. Muito bem. Muito obrigado aí pela audiência, pela sintonia. Seguimos com o nosso assunto do dia. Hoje, assunto muito importante: o trânsito, meus amigos. Trânsito da cidade de Tijucas. E é por isso que nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui o diretor municipal de Trânsito e Transporte, Sidney Machado, que está nos esclarecendo, né, algumas medidas tomadas pela Ditran na atual gestão. O meu caro Ney, a gente comentou ali, né, sobre algumas modificações na parte da Rua Florianópolis, né, das transversais, e eu esqueci de falar no bloco anterior. Pergunto agora sobre a decisão de também esticar o duplo sentido de circulação na Rua 13 de Novembro. A princípio, né, tinham se colocado até Ercílio Luz e agora já segue o duplo sentido até a Avenida Bair Filho. Inclusive, um novo equipamento de semáforo teve que ser alocado ali para aquela travessia, é isso? Isso, Sidney, boa pergunta, né? Foi uma situação que estava em nosso coração para fazer, porque aquela rua era uma rua morta, né? Uma rua que não tinha... Estava ali só de mão única e não tinha sentido ela ficar daquele jeito. Então, o que a gente fez? A gente colocou um semáforo, para quem não sabe onde é que é a rua atrás da prefeitura, né? Da entrada da garagem da prefeitura. E ela, exclusivamente, ela dá sentido a quem vai para P4. Tá. Pois ela ser uma rua morta, então quem vem do centro, do Praça Centro, tem essa oportunidade de não precisar pegar o semáforo ali do Cruz e Souza. Ele toca pela Rua Florianópolis, entra na Rua 13 de Novembro, aguarda um pouquinho, espera o semáforo. Ao lado do semáforo tem 2 placas dizendo que não pode entrar na avenida, na Bair Filho. Aí que está. É proibido. A comunidade ainda, além de ver as placas, além dos agentes estar ali, eles fazem essa conversão à esquerda, que é errado, pois tem 2 placas avisando que é exclusivamente sentido P4. Mas ela dá então uma nova alternativa, principalmente nos horários de pico, para o pessoal sair do fluxo da Bair Filho, né? Exatamente. Quem usava aquela avenida ali no horário de pico, como tu fala, teria que automaticamente ir pro lado do Cruz e Souza, esperar aquele semáforo, depois pegar a esquerda, entrar na Bair Filho, pegar um outro semáforo, ou ele querer ir para P4, pegava a direita ou tocava para frente, né? Sim. E ali eu creio que deu uma melhorada muito grande. Pois a gente já falou no bloco anterior que ali no Cruz Souza tinha os ônibus, que era mais um problema naquela comunidade, naquele local ali. Exato. Então a gente tirou os ônibus dali, botou para o Tiradentes e o fluxo ali agora está perfeito. Maravilha. Só vamos pedir a educação, então, dos condutores, trânsito, né? Para respeitar aquela travessia do semáforo ali. Aproveitando, Sidney, eu nem tinha anotado isso, mas um dos pedidos maiores da comunidade é a questão desses ciclomotores, né? O autopropelidos, né? Nós estamos com um problema sério na nossa cidade e para quem está na internet vê que em todas as cidades tem esse problema. A região inteira vive a isso. região inteira. Alguns municípios fizeram leis, né? Mas a lei maior não a lei de baixo não é maior que a lei de cima. Então nós temos uma lei no CONTRAN, que é uma lei nacional que vai entrar em vigor a partir de janeiro. Então por que eu não fiz nada ainda? Eu creio que ficou vergonhoso para a cidade de Balneário Camboriú fazer a lei, levar os ciclomotores para o pátio e ter que devolver para os pais de novo. Tá. Porque não tem uma lei específica, quer dizer, tem a lei, mas ela só vai entrar em rigor em janeiro de 2026. Tá. Então, eu já tenho conversado com os nossos vereadores, o que eles vão fazer, e já estão fazendo, adequando a lei. Tá. Né? A idade mínima, capacete, andar na ciclovia, enfim, tem um monte de regrinhas aí que eu já quero pedir para os pais. Pai, você que tem um filho menor de idade, pensa bem antes de dar um ciclomotor. Porque quando eu era criança, nós andava de mobilete. Certo. Aquela barulheira. Certo. Mas cidade tinha aí 10 mil habitantes, tinha poucos carros. Não era o fluxo era menor.
Hoje o fluxo é muito grande de carros, já falei a quantidade de carros que temos na nossa cidade. Temos muito carro através da nosso Vale do Rio Tijucas, e pense bem na hora de dar um... Eu não quero estragar a venda dessas pessoas que têm as suas lojas, mas até você mesmo, proprietário de loja, explique como é que tem que andar na estrada, né? Mão única, mão dupla, teria que ter um manual, né? Mas não tem lei para isso, então a gente não pode cobrar. Eu costumo dizer o seguinte, Ney, a pessoa que compra um equipamento daquele tem a ciência de que ele tem que ter a mesma conduta de uma bicicleta. Também. Não de uma moto, como o pessoal se porta. Exatamente. Não é? É isso. É outra coisa. Aproveitando a oportunidade, o pessoal que está andando na ciclovia. Tá. No momento que você está andando na ciclovia, você quer atravessar de faixa, você tem que parar na faixa de pedestre, sair da bicicleta e passar na faixa de pedestre em pé, andando. Isso. O pessoal está com um costume muito feio. Sai da ciclovia e já passa pela faixa de pedestre. E isso que é forçando os motoristas de carro dar uma freada brusca. E quem sabe, graças a Deus, ainda não aconteceu acidente na nossa cidade. Só que é muito perigoso. Eu tenho visto isso aí na nossa cidade. E aí, os ciclomotores, vendo que a bicicleta está fazendo isso, eles acham o direito de fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, exato. Então não é todos os dias está acontecendo isso. Bem colocado. O que eu falei com a nossa equipe do Ditran, né? Até falando sobre o Ditran agora, nós conseguimos adquirir 2 carros novos, né? Que é 2 touros, já está adesivadas, já estão na rua trabalhando. O prefeito Maico chamou mais 4 agentes já de cara para poder ajudar nós no trânsito. E claro que para eles poderem trabalhar, eles precisam passar pelos cursos, né? Então hoje eles só estão monitorando algumas situações, mas na hora que eles estiverem aptos a trabalhar, nós vamos fazer um trabalho sobre conscientização de trânsito. Entendeu? Não vão pegar a motoneta, não vão guinchar, não vão fazer nada, só vão parar e avisar aquelas pessoas que são adultas, que não sabem andar, e tem muitas crianças andando. Então eu creio que pelo menos até janeiro a gente vai fazer esse trabalho daqui para frente. Maravilha, muito pertinente, pela segurança dessas pessoas, né? Meu caro Ney, vamos lá então, talvez para o ponto crucial da nossa conversa, Avenida Coleira. O nosso prefeito Maicon, dias atrás, havia produzido um vídeo para suas redes sociais falando, a partir de hoje os agentes da Ditran estarão aqui orientando e tal. E aí os ouvintes aqui da Vale começaram a se manifestar, principalmente nos horários de movimento, dizendo que, mas cadê os agentes? Não estão aqui e a fila tá grande. O que aconteceu em relação a isso? Sidney, isso aconteceu na gestão anterior, que quando eles foram fazer um trabalho nas marginais da 101, que não cabe ao município fazer, é deles, né? Não sei porquê, mas é deles, é eles que mandam ali. Então, qualquer ocorrência que acontece nas marginais da 101, nós, como Ditran, somos obrigados a ligar para a autopista litoral, até mesmo para o pessoal da PRF, e eles que vêm, a gente pode dar um auxílio, mas eles que vêm fazer a ocorrência. E aí aconteceu um fato aí na gestão passada que os caras queriam prender o nosso pessoal do Ditran, e com isso eles ficaram com medo de trabalhar ali. Ah, é? Exatamente. Tem uma divergência assim? Uma divergência, para mim, é muito grave, né? Os caras estavam ali para ajudar, e aí não sei o que aconteceu, que teve um dos nossos agentes teve voz de prisão pela PRF. Eu fui procurar os fatos, realmente isso aí aconteceu, né? E aconteceu, e aí por isso que eu pedi para o prefeito Maicon, como autoridade máxima do nosso município, e até a rodoviária federal, e pedir esse auxílio que nós possamos, em horário de pico, trabalhar ali. Só que a Avenida Coleira é um problema sério, Sidney. Momentos que o semáforo está funcionando normal, ele colapsa em fila. Se você bota o semáforo em modo piscante e deixa sem os agentes ali, parece que flui mais o trânsito. Porque o pessoal tem medo dos agentes. Quando os agentes estão ali, a fila acontece. Então, tá complicado ali. Então eu peço para você que está ouvindo a Rádio Vale nesse momento, você que é nativo da nossa cidade, você sabe que tem vias que podem ser usadas, tipo a rua Coronel Galotti, que hoje ela foi feita mão dupla para isso. A Beira-Rio. A Beira-Rio, para desafogar o trânsito lá da Coleira. Ney, mas vai ficar mão dupla? Não, ela vai ficar mão única como era antigamente. Quem vinha da Joaia vai direto para a praça, e quem vem da praça vai vir pela Valério Gomes para a Joaia. Né? Então ela vai voltar a ser centro-praça. Centro-praça como era antigamente, né? Vai ficar mão dupla por enquanto até a Avenida Coleira ser concluída. A conclusão da Coleira, nós fizemos as mudanças ali.
Muito bem, muito bem. E já peço para a comunidade, vai ficar 1 minuto, ou 10 ou 5 na coleira, faça esse retorno. Principalmente se você tem carro, você tem moto. Tá. Os caminhões não, que é articulado, enfim, pode ficar na coleira por enquanto. Sim. Porque daqui a pouco também vai ter essa situação de a gente abrir essa agulha de acesso após o Modesto, vai dar uma melhorada, porque vai evitar que os caminhões entrem ali no coque, no novo coque, Claro, né? claro. E vai entrar um pouco à frente. Também vai dar uma melhorada. Maravilha, muito bem. Meu caro Ney, rapidinho então, só pra gente pontuar aqui, ó, tem ouvinte perguntando, o que falta para sinalizar as rotatórias nos cruzamentos da Hercílio Luz com a Coronel Isidório e Hercílio Luz com a Geraldo Rebelo? Qual é o nome dele? É o Cláudio. Ô Cláudio, boa pergunta, Cláudio. Como é uma empresa que ganhou licitação para fazer a Avenida Hercílio Luz, essa empresa também ganhou licitação para fazer a sinalização. Ah, tá. Ontem eu recebi o retorno deles, que a próxima semana eles já vão estar colocando os tachões na rotatória e vão colocar todas as placas que precisam, toda a sinalização viária que precisa naquela localidade ali. Muito bem. É um pedido do meu coração, já não é de agora, já desde quando eu entrei também, eu cobrando essa empresa. Então é só a conclusão da obra que Só falta. a conclusão da obra, exatamente. Poucos dias atrás foi feito as faixas elevadas, né? Sim, sim. Então está sendo feito, eu sempre digo que o serviço público é um pouquinho moroso, né? Na empresa a gente vai lá e faz e paga depois, ou dá um jeito de pagar, resolve o problema. Claro. E no município é um pouco mais complicado, né? Mas assim mesmo, sendo um pouco mais complicado, as coisas estão saindo devagar, mas estão saindo. Meu caro Ney, eu agradeço imensamente a sua vinda até aqui, a disponibilidade de vir conversar com a gente. Digo o seguinte, talvez você é hoje o agente do poder público municipal mais solicitado pelos nossos ouvintes. Então assim, os microfones da Vale FM sempre abertos ao trabalho da Ditran para colaborar sobre tudo. Sempre que você achar necessário, esteja aqui com a gente ou nos mande algum comunicado, que a comunidade está sempre atenta ao trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Sidney, e a Rádio Vale sempre está nos 4 cantos de Tijucas há muitos anos. Tem muitas pessoas que ouvem a rádio ainda, né? Apesar da tecnologia, mas eu agradeço a oportunidade porque tem situações que tá lá, era um crítico, agora está fazendo. Não, realmente a gente fazem 7 meses que nós entramos agora, né? Na administração, e já resolvemos várias situações, né? Várias coisinhas simples que foram feitas e resolveu a nossa mobilidade urbana aqui em Tijucas. Muito bem, Sidney Machado, diretor municipal de Trânsito e Transportes, aqui com a gente nesta manhã de quarta-feira. Em breve a gente traz novamente aqui o nosso diretor para a gente ir atualizando, até porque a cidade está em plena transformação.